vontade de sair correndo, de pular nos braços de Jesus. Mas hoje ali, no meu lugar, Jesus me dizia que hoje é Ele que vem correndo ao nosso encontro. É Ele que vem correndo ao nosso encontro nessa noite. E Ele nos abraça. E Ele nos abraça. E nós queremos, Senhor, nos envolver nesse abraço. Queremos nos envolver nesse abraço. Abraça-nos forte. Deixa-nos quentinhos, Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor, estar aconchegados nos Teus braços. Queremos estar, Senhor Deus, nesses braços de amor, nesses braços de perdão, nesses braços de cura, nesses braços de restauração. Queremos estar em Teus braços, Senhor, nessa noite. Abraça essas mulheres, Senhor, nessa noite. Abraça esses homens, abraça os jovens, abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Senhor, nessa noite. Nós desejamos estar bem quietinhos no Teu abraço, no Teu abraço. Aleluia, aleluia, porque não tem lugar melhor, não há lugar melhor, não há lugar maior do que na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que nos ama incondicionalmente. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus. Obrigada por vir nos abraçar nessa noite, confortar, consolar os nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Amém, meus amados. Pode se sentar. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Desde já oro para que o Senhor abençoe nossas vidas nessa noite. Hoje, nosso pastor não está conosco, porque está lá em Ogaque, juntamente com o presbítero Hermes. O irmão Cássio também foi para lá, uma igreja que tem precisado de nós e que nós temos amado servir. E hoje eles foram para lá servir o corpo lá em Ogaque. Hoje vieram mais os irmãos da direita do que os irmãos da esquerda, aqui para mim. Queridos, quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês nessa noite, que se ela fizer metade do que fez no meu coração durante essa semana, já vou sair daqui bem feliz. Se ela fizer no seu coração o que fez no meu, eu já fico muito feliz. Foi uma semana que eu nem vi passar, de queimar várias comidas no fogão. Nem sei quantos pratos eu queimei no fogão essa semana. Sabe que o presbítero Mike falou que a gente fica atribulado, né? O diabo procura a gente, ronda a gente, né? Semana passada, e é verdade, queimei tanta comida. Queimei feijão, queimei abóbora, até pipoca, se eu fizesse, eu queimava. Mas eu louvo a Deus, porque sabe aquela inquietação no espírito? E essa madrugada eu fiquei até às 6 da manhã, sendo ali trabalhada pelo Senhor, chorando nos pés de Jesus. E Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Tenho muita coisa para falar, então vamos ser rápido. Em Gênesis 26. Essa água é de hoje, gente? Posso tomar? É de hoje? Amém. Gênesis 26. Deixa eu pôr a lupa. Deixa eu sondar a terra, ver se tem alguém que nos visita hoje. Tem alguém que nos visita hoje? Pela primeira vez? Não? Todo mundo de casa? Amém. Gênesis 26. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Você pode ficar de pé, mas eu sei que o seu coração... Ou sentado, mas eu sei que o seu coração... Pegadinha, hein? Já tinha uns irmãos de pé. Pode ficar sentado, mas eu sei que o seu coração vai estar reverente ao Senhor. Amém?
Gênesis 26, nós vamos ler uma pequena história sobre Isaac. Diz assim a palavra: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco. Estarei com você e te abençoarei, porque você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Amém? Eu vou ler só esse trechinho aqui com você, e eu vou decorrer alguns capítulos, nós vamos falar sobre alguns capítulos, baseado também nesse texto. Eu coloquei como tema da mensagem para a gente se basear: continue cavando. E você já vai entender, pastora, o que aconteceu aqui no meio dessa história que nós vamos nos identificar sobre continuar a cavar. Pois bem, Isaac, na corrida do bastão, né, sobre Abraão, Isaac e Jacó, ele foi o segundo filho de Abraão, o filho da promessa, né, de Abraão. Então, Abraão percorreu a sua corrida e deixou uma herança para Isaac, e Isaac, então, decide pegar o bastão de seu pai e percorrer mais um pouquinho na sua caminhada, baseado nas promessas de Deus. Quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, nós não podemos nos esquecer que esse povo foi recheado de promessa. Nós não podemos nos esquecer que sobre esse povo havia uma bênção estabelecida pelo nosso Deus. E que, se você prestou bem atenção na leitura, você vai ver que por eles nós somos abençoados. Por ti, Abraão, ele prometeu: serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele vem para Isaac, ele fala: Isaac, eu abençoarei você e abençoarei toda a terra. E para Jacó não foi diferente. A bênção, ela foi sendo levada de geração em geração e chegou a mim e a você. Amém? Você é abençoado pelo Senhor? Aleluia. Amém. E nós temos aqui poucos capítulos na Bíblia que vai falar sobre Isaac. Você vai ter bastante... Quem está na mesa? O Jonathan, por favor, abaixa só um pouquinho o meu retorno, que eu estou me ouvindo tão alto. Obrigada. Isso, obrigada. E nós vamos ver na Bíblia, aqui no Gênesis, falando bastante sobre Abraão. Nós vamos achar mais de 10 capítulos falando sobre ele. Nós vamos ver também muitos outros capítulos falando sobre Jacó. Mas Isaac tem 3, 4 capítulos, em algum ou outro eles dão uma pinceladinha sobre Isaac, né, lá desde o ventre de Sara, dá uma pinceladinha, mas não fala-se muito desse homem. Mas nesse pouco que eu li sobre ele, eu tirei algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você. Isaac parecia ser alguém calmo, alguém sereno, parecia ser alguém que não era briguento, né? Depois nós vamos ler mais uns textos aqui, que você vai ver que ele abriu mão de muita coisa, ao lugar de ficar brigando, ao invés de ficar discutindo por aí. Isaac era um homem digno, era um homem manso, trabalhador, e que passou a aliança de Deus para o seu filho Jacó. Isaac, ele era tão tranquilão que o seu pai teve que providenciar uma esposa para ele, né? Eu vi o Maicon cutucando você, Vaguinho. Eu vi. Mas era tão tranquilão que ele viu que os dias dele estavam passando, seu filho já estava avançado de idade, que, se eu não me engano, Isaac casou lá pelos 40 anos, né? E ele disse para o seu servo: olha,
coloca a mão aqui debaixo da minha coxa e faz um juramento para mim que você não vai deixar meu filho casar com as mulheres dessa terra, de onde nós habitamos. Mas vai lá na minha parentela, vai lá na minha descendência e caça uma mulher para o meu filho, não deixa ele solteiro, pelo amor de Deus. Ache uma mulher abençoada. Você vai vendo aí a ociosidade da pessoa, né? Uma pessoa tranquila que nem paquerar muito paquerava. Era uma pessoa calma, tranquila, pelo menos aparenta, tá, gente? A Bíblia não me deu essa clareza, mas me dá umas dicas sobre isso, amém? Então, Isaac era esse tipo de pessoa. E quando nós começamos a ler aqui, no capítulo 26, nós vamos ver... Essa Bíblia não me ajuda, ela não para aberta. Ô, Jesus, me ajuda aqui com essa Bíblia. Tá, então fecha, você venceu, porque eu sou uma mulher mansa também. Fica fechada aí. Você vai ver aqui no capítulo 26, logo que nós lemos, que Isaac estava se mudando para Gerar, porque na terra em que ele habitava, havia fome. Nós lemos isso no início do capítulo, que havia fome na terra. E eu achei isso tão pertinente para os nossos dias, por aquilo que nós estamos vivendo, pela crise econômica, por tantas crises que estamos vivenciando. Eu achei que era muito pertinente para esse tempo, essa palavra, porque, embora nem se compare, porque quando a Bíblia fala de fome, a Bíblia não está falando de desemprego. A Bíblia está falando de uma terra que não produz. De uma terra que já deixou de produzir, que não haja o que o agricultor faça, não há o que aquele que ara a terra faça, não há o que fazer. É a terra que não quer produzir. E só Deus pode fazer aquela terra prosperar, gerar ou dar fruto. E eu me identifico com isso em algumas coisas. Porque em nossa vida pessoal, há coisas que nós colocamos à mão, ou oramos, ou fazemos, que tem solução. Que nós damos um jeito, ou para bem ou para mal, a gente põe a mão e as coisas acontecem. Mas tem outras coisas na nossa vida, outros momentos que passamos e vivenciamos, que é só Deus. Que é somente Ele que pode fazer, que não há o que façamos para que as coisas se mudem. É uma dependência total do Senhor. Isaac, ele se muda para Gerar, e talvez Gerar não era uma terra de tanta seca, uma terra tão ruim, mas era a terra dos inimigos, era a terra dos filisteus. Abimeleque, o rei da época, estava governando e não era um homem tão bom até aqui. Né? Não era um homem de dura serviço. Você vai ver Isaac falando para ele, você foi um homem hostil para comigo. O que é uma pessoa hostil? Uma pessoa hostil é uma pessoa dura. Uma pessoa de testa franzida. Né? Identifica? Uma pessoa que tem palavras duras, entendeu? Isso é uma pessoa hostil. E Abimeleque, aquele povo, foi denominado assim, como um povo hostil perante Isaac. Porém, quando Isaac chega naquela terra, está passando por ela, e chega ali, ele recebe uma palavra de Deus. Deus disse, Isaac, eu quero que você fique nessa cidade. Eu não quero que você saia, mas eu quero que você permaneça nesse lugar e aqui trabalhe. Ele usou outra palavra, uma pena que a minha Bíblia fechou. Tenho uma ideia. Pega meu celular para mim, na minha bolsa, que aí minha Bíblia vai ficar aberta. Ele dá essa palavra para Isaac. Você vai ficar, Deus dá essa palavra. Isaac, você vai ficar aqui. Muito obrigada. Você vai ficar aqui, você não vai sair. E eu quero que você trabalhe nessa terra. Você vai produzir nessa terra. Você vai pôr as suas mãos. Eu não quero que você desça para o Egito. Você vai permanecer aqui nesse lugar. E eu imagino, amados, que talvez não é fácil para muitos de nós receber uma palavra de Deus, quando toda circunstância é contrária, de repente, Isaac está ali, arma o seu acampamento, e ele vê todo mundo desfazendo o seu acampamento e correndo para o Egito. E correndo para uma terra onde produzia, correndo para uma terra onde talvez era rica, correndo para uma terra que não tinha fome, correndo para aquele lugar. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Fique nesse lugar. Sabe, isso fala comigo sobre a nossa obediência ao Senhor em tempos de dificuldade.
Em tempos em que nós temos muitas incertezas, em tempo em que nós não sabemos o que está por vir, mas que se nós temos uma palavra de Deus, nós precisamos obedecer essa palavra. Eu não sei o quanto você associa a bênção à obediência, mas a bênção de Deus e a nossa obediência, elas caminham juntos. Porque quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, debaixo da obediência do Senhor, quando Ele determina algo para nós, Ele se responsabiliza por nós. Ele é fiel para cuidar de nós. Eu e você temos uma bênção preparada pelo Senhor. Nós já somos abençoados pelo Senhor. E quando o Senhor me deu essa palavra, foi para entregar para a igreja que nós vamos prosperar, sim, em tempos de crise. Eu tenho tido essa palavra no meu coração por meses, que Deus vai honrar os fiéis da terra, que Deus vai honrar a nossa vida, Deus vai honrar a nossa família, vai honrar a nossa casa. Talvez você olhe ao redor e fale, pastor, eu estou trabalhando 3 horas por dia. Pastor, eu estou trabalhando não sei quantas horas. Pastor, eu estou trabalhando tantos dias por semana. A bênção não depende de horas. A bênção não depende de emprego nem de salário. A bênção depende do Senhor. Eu já fui testemunha, amados, de ouvir pessoas dizendo para mim, eu nunca fui tão abençoado como eu estou sendo nesses dias de pandemia, financeiramente. Eu nunca tive tanto dinheiro guardado como eu tenho hoje. Não é eu que estou dizendo, tá? Quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera, né? Quem me dera. Mas eu ouvi isso de pessoas nesses dias. Eu nunca guardei tanto dinheiro como eu tenho hoje. Lógico que veio aquela ajuda do governo. E quem foi esperto guardou, né? Aquela ajuda e foi sendo abençoado pelo Senhor. Amados, nós precisamos crer nisso como igreja. Que o Senhor tem uma palavra, uma ordem de bênção para nós. Eu não quero falar nem individualmente, mas eu quero falar coletivamente. Para todos nós aqui como igreja, desde que você se converteu, entregou sua vida a Jesus, você tem recebido promessas de Deus para você. Você tem recebido promessas do alto, você tem tido o cuidado do Senhor. Nós já passamos por tantas coisas na vida e até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar nos abençoando, Ele vai continuar nos prosperando, mesmo em dias difíceis. Se você crer, fala amém. Amém. Que a mão do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor te alcance, porque você é um bendito do Senhor. Nós somos benditos do Senhor. E em tempos de crise, nós temos que aprender a descansar na bondade e fidelidade do Senhor. Amém? Eu não estou falando isso aqui, irmãos, porque eu tenho o meu banco com a conta cheia. Eu estou falando isso porque eu creio. É por fé que nós vivemos, é por fé que nós caminhamos. Quando Deus prometeu algo para Abraão, aos seus olhos não era possível. Abraão, sai para fora, olhe para o céu e conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Havia possibilidade humana? Não havia possibilidade humana. Sara, você vai gerar. Sara riu, né? Duvidou, talvez, no seu coração. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e nasceu Isaac. Esse aqui de quem nós estamos falando nessa noite, que foi abençoado pelo Senhor, e todos nós fazemos parte dessa geração. A promessa de Deus se cumpre, mesmo quando aos nossos olhos humanos não é possível. Mas nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus grande. Essa semana eu cantei muito aquele louvor antigo da Mariana Valadão que fala: sou pequeno, mas meu Deus é grande. Não, quem sabe? Mas meu Deus é forte. É eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu.
não é? A Mariana canta isso, que ela é pequena, mas o Deus dela é grande. Ela é pequena, mas Ele é o Deus que age no sobrenatural. E nós precisamos crer nisso, que nós temos a bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Simplesmente, querido, obedeça. De repente você está orando, aí, Senhor, é tempo de eu mudar de emprego, né? Porque tudo na nossa vida está na mão do Senhor. Tudo o que nós precisamos. Eu não sei o que eu fui fazer esses dias. E eu falei, ai, Senhor, me direciona, o que eu faço? Eu acho que, vamos supor, eu não lembro o que era, tá? Mas vamos supor que eu fui escolher um sorvete. Tá? Era algo muito simples. E eu fui escolher um sorvete, vamos supor. E eu falei, ai, Senhor, qual que eu pego? Disso ou aquilo? Minha filha falou, nossa, mãe, para escolher um sorvete tem que orar. Falei, minha filha, quando nossa vida está na mão de Deus, a gente pergunta tudo para Ele. Senhor, qual me engorda menos? Qual me engorda mais? Senhor, qual que eu devo comer? Não é? A nossa vida é de Deus, então tudo o que nós vamos fazer, nós temos que consultar o Senhor. Porque Ele é soberano, Ele conhece o ontem, o amanhã, a eternidade, e nós precisamos consultar o Senhor. E estarmos dispostos a obedecer. Se o Senhor disse fica, fique. Se o Senhor disse vá, vá. Se o Senhor disse compre, compre. Se o Senhor disse negocie, negocie. Se o Senhor disse espere, espera. Se o Senhor falou desiste, desista. Se o Senhor falou vá em frente, mesmo que as impossibilidades estejam diante de você, porque Ele é responsável pelo que Ele diz. Ele se responsabiliza quando Ele nos dá uma palavra. E Ele se responsabilizou de tal maneira por Isaac, que Isaac permaneceu naquele lugar, obediente à palavra de Deus, permaneceu naquela terra. E a Bíblia fala que Isaac semeou. Olha que interessante, isso aqui nos deixa uma lição. Porque às vezes Deus fala assim, fica, a gente fica, mas não quer produzir. A gente fica, mas não quer fazer nada, quer ficar de braços cruzados. E eu aprendo aqui com Isaac que eu preciso trabalhar, que eu preciso arregaçar as mangas e em rumo também às promessas, em direção ao que o Senhor me prometeu. Ah, Cíntia, o Senhor prometeu que você vai ser uma cantora, que Ele vai levar a sua voz para muitos lugares. Ah, então eu fico, né? Mas não faz aula de canto. Mas não pede umas dicas para o Vaguinho do teclado, né? Não tem como, a gente precisa trabalhar diante da promessa de Deus, diante daquilo que o Senhor disse para nós, nós precisamos trabalhar. E a palavra diz que Isaac fez o quê? Ele foi semear. Ele saiu, pegou os seus servos, deixou a sua cabana lá e foi trabalhar. E a palavra nos fala ali mais adiante do capítulo que lemos, que naquele mesmo ano, diante de toda a fome que havia na terra, Isaac colheu 100 por 1. Não foi 2 por 1, 30 por 1, 50 por 1. Ele colheu um tanto. Ele semeou um tanto. E colheu 100 vezes mais. Num lugar impossível de frutificar. Você consegue entender isso? Como é importante nós estarmos na mão do Senhor, que Ele se responsabiliza totalmente por nós, que nós trabalhamos, nós fazemos a nossa parte. Não tem a palavra que fala que um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor? É tão importante nós semearmos, é tão importante, pastora, você fala em semear aonde? Aonde é o teu chamado, aonde você trabalha. Onde que eu posso semear, pastora? Isso é individual, cada um semeia num lugar. Cada um vai semeando conforme a sua necessidade, conforme a sua aptidão, conforme aquilo que te faz bem, conforme aquilo que o Senhor já depositou em você. Isaac não inventou novas sementes para plantar. Ele não fez coisas novas. Ele trabalhou com o que ele já tinha, com o que Deus já havia dado para ele. Então, o que Deus deu para você fazer? O que Deus tem colocado nas suas mãos, trabalhe isso, desenvolva isso, cresça nisso, porque Deus quer te ver prosperar. Não é a vontade do Senhor nos ver, até mesmo ministerialmente, abatidos, cansados, ou deixando de plantar, ou deixando de crescer, ou deixando de estudar. Não, a vontade do Senhor é nos fazer prosperar. Se você ama a pregação, semeie isso, plante isso.
Plante leitura da palavra, prega para o espelho, para as cadeiras, para as roupas penduradas no varal, e Deus vai te abençoar naquele ambiente que você vive, no ambiente que você mora. Deus é fiel para cumprir os propósitos dele na sua vida. Se ele prometeu, ele faz. Ele cumpre o que ele prometeu, mas nós temos a nossa parte a fazer. E a Bíblia fala que Isaac semeou tanto, mas tanto, e colheu tanto, se tornou tão rico, tão próspero naquele lugar com a bênção de Deus sobre a vida dele, que chegou a gerar inveja no coração dos filisteus. Porque a vida é assim, né? A gente trabalha, a gente faz, aí as pessoas veem você com um carro novo, ela acha que caiu do céu. Não viu quantas horas de zangueô você fez, quantas noites você deixou sua família. Eles não verem isso, eles acham que caiu do céu para a sua vida. E não é assim. Tudo na vida tem um esforço. Isaac não estava lá de braços atados, de braços cruzados. Ele estava trabalhando. E por isso ele prosperou. Por isso ele enriqueceu. E quando as pessoas nos veem, elas acham que as coisas caem do céu. Não sabe quantas noites de choro, presbítero Marco. Não sabe quantas lágrimas, não sabe quanto tempo de joelho no chão. Não conhece isso. Não conhece sua história. Sabe, amado, sempre por trás de alguém que você vê prosperando, pode ter certeza que esse alguém trabalhou para chegar onde está. Seja financeiramente, até em sua saúde. Né? Eu tenho um primo lá no Brasil, e ele é jogador de futebol. Eu acho que ele está jogando em Minas, nesse momento, nos clubes de Minas, e ele é um atleta, e ele pegou o Covid. O treinador dele pegou, foi treinar a equipe, teve um jogo numa quinta-feira, e quando acabou o jogo, aquele treinador estava com falta de ar, foi fazer o teste e estava com Covid. Aí submeteu todos os outros jogadores a fazerem o teste. O meu primo, entre 4 jogadores que pegou corona, meu primo foi um deles. O que o corona fez com o corpo dele? Nada. Atleta, come bem, treina todo dia. Né? Não teve nem febre. Deu positivo, sentiu falta de paladar, falta de olfato, mas nem febre teve. Por quê? Um corpo trabalhado. Como que fala? Anticorpos? Não, E imunidade. O corpo tinha imunidade. O corona não pôde fazer nada com o corpo dele. Por quê? Trabalhou o corpo. É assim na nossa vida. Quando a gente trabalha, conquista, prosperamos. Não é isso? Não tem vazão para outras coisas. E sabe, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre a inveja dos filisteus. Sobre um povo invejoso. Que muitas vezes põe os olhos altivos no que o outro constrói, no que o outro trabalha. E eu fiquei pensando numa grande diferença, que na nossa vida, às vezes você está falando assim, cheio de gente invejosa. Não, peraí, vamos trabalhar isso aqui, né? Na nossa vida, você pode ter certeza que você inspira muitas pessoas. Nem todo mundo é invejoso. Não é porque uma pessoa comprou um sapato igual ao seu, né? Uma camisa igual à sua, porque ela fala igual a você. Não, isso não é inveja, isso é inspiração. A gente inspira as pessoas por onde a gente passa. Pode ter certeza que algo em você, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser o jeito que você fala, o jeito que você ora, o jeito que você boceja, não sei. Mas, de alguma forma, nós inspiramos pessoas, e isso não é inveja, é inspiração, as pessoas se espelham, isso é bom. Né? Quantas vezes eu ensinei isso para os meus filhos, que jovem não gosta que o outro copie o outro, né? Jovem não gosta. E quantas vezes eu tive que falar para eles, não é isso, calma, você inspira as pessoas se inspiram em vocês, isso é uma coisa boa, se alegre por isso, por alguém olhar para você e ter como se espelhar em você, se alegre por isso é inspiração. Mas a inveja, ela é tão maligna porque ela tem que fazer um mal para alguém, né? A inspiração, você quer se comparar à pessoa.
né? Você quer fazer pelo menos aquilo bonito igual a outra pessoa, né? Mas a inveja, ela quer ser o que a pessoa é. Ela quer o lugar da pessoa. Se ela puder, ela coloca aquela pessoa debaixo dos pés dela. A inveja, ela é tão maligna que ela quer matar as pessoas. A inveja aqui na vida de Isaac foi tão profunda que os filisteus pegaram e foram mexer no que era a promessa dele. Porque nos dias de Abraão, ele cavou poços. Ele deixou uma herança. Não sei o quanto você sabe sobre poços, mas quando a Bíblia fala de poços, ele está falando de riqueza. Ele está falando de pessoas muito bem-sucedidas. Para Abraão ter muitos poços, porque ele era um homem muito rico. Abraão foi um homem muito rico, muito próspero na terra. Em todos os sentidos de sua vida, espiritualmente, financeiramente. E ele possuía muitos poços. Por que os poços simbolizavam tanta riqueza naquela época? Porque quem não tinha poço, não tinha água. Quem não tinha água, não cuidava dos seus animais, não cuidava da terra, não cuidava de nada. Então, não produzia. Então, as pessoas trabalhavam muito. Imagine você o que era cavar um poço naquela época. Pablo Calvo, que gosta aí desses trabalhos manuais, imagina o que é cavar um poço. Sem uma escavadeira, sem uma instrumentalidade necessária que nós temos hoje. Talvez hoje cavar um poço é fichinha. Né? Pega uma máquina e vai cavando, e vai cavando, vai cavando, e vai tirando, e passa um dia, 2, nem sei quantos dias precisa ir para cavar um poço. Mas naqueles dias, não. Você precisava de muitos servos para fazer um serviço desse. Você precisava de muita gente trabalhando. E Abraão se esforçou e cavou esses poços, e inaugurou isso, e fez muitos disso, e deixou como herança para Isaac. E o que acontece é que esses homens invejosos, os filisteus daquela terra, foram até os poços de Abraão, que Abraão deixara como herança para Isaac, e entulharam os poços. Jogaram lixo nos poços, jogaram terra nos poços, que muito arduamente foi construído. E aí que eu começo a minha ministração sobre continue cavando. Porque, amados, eu tenho certeza que até aqui na sua caminhada, em todos os aspectos da sua vida, você já cavou muito poço. Nós já cavamos muitos poços até aqui. Ontem, orando aqui em cima, antes do curso do Aliança, o Senhor trouxe assim uma revelação, que não é tão revelação, mas que naquele momento foi para mim, sobre a autoridade espiritual que nós temos sobre este lugar. Sabe essa casa? Sabe esse terreno? Sabe esse espaço que nós servimos a Deus aqui? Nós temos autoridade espiritual sobre ele. Deus mostrou ao meu coração profundamente a autoridade espiritual que eu tenho sobre a sua vida, que são minhas ovelhas. E por que muitas vezes a gente perde isso, essa noção? Poços entulhados. Porque coisas chegam ao nosso coração. Mentiras, enganos chegam ao nosso coração. Palavras chegam a nós. E nós vamos nos entulhando. E nós vamos nos encolhendo. E nós vamos nos amedrontando. E nós vamos desacreditando e desconfiando de Deus e das suas promessas e das suas maravilhas, de sua bondade, de sua fidelidade. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para abrir os nossos olhos, para que os nossos poços sejam desentulhados. Desentulhados. Porque não é a vontade de Deus nos ver oprimidos, nos ver cansados, nos ver abatidos. Essa não é a vontade de Deus para nós, irmãos. A vontade de Deus para nós é nos ver aguando, desaguando, tendo um rio fluindo dentro de cada um de nós, rio fluindo dentro de mim, rios fluindo dentro de você, águas vivas. Toda vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que sai de dentro. Uma pregação cantando hoje. A gente tem águas vivas dentro de nós. E onde foi que essas águas vivas pararam? Por que essas águas pararam de se mover? Por que essas águas pararam de fluir dentro de nós? Porque muitas vezes nós deixamos-nos ser entulhados. Ou às vezes nós mesmos entulhamos o nosso coração.
com mágoas, ressentimentos, tantas coisas que brotam dentro de nós e nós vamos jogando tudo para dentro. A gente se alimenta de tudo que é ruim, gente. Quem gosta de pizza? Ninguém tem coragem, né? Quem gosta de hambúrguer? Quem gosta de cenoura? Ah, ninguém, né? É isso. A gente só come o que é ruim. A gente gosta de comer o que é ruim para nós. É inconsciente, mas nós nos entulhamos de tranqueiras na nossa vida. Nós deixamos o nosso coração ser invadido. A palavra fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O nosso coração tem vida para jorrar, tem vida, e muitas vezes nós deixamos ele ser entulhado. Nós deixamos os sonhos morrerem. Quando nós estamos entulhados, nós não conseguimos sonhar. Nós não conseguimos olhar adiante, nós não conseguimos ver um futuro melhor, nós não conseguimos ver as promessas, nós não conseguimos ver quem verdadeiramente o nosso Pai Celestial é. Ele é o eterno, Ele é o eterno, e nós precisamos hoje, num posicionamento de construtores, de cavadores, desentulhar o nosso coração. Desentulhar os nossos poços. Se você for ler o texto e prestar atenção, não foi Deus que foi desentulhar os poços de Isaac. Ele teve que ir trabalhar. Ele teve que pôr homens seus a seu serviço para ir desentulhar aqueles poços. Ele não fez isso sozinho. Ele fez com a ajuda do Senhor. Mas ele precisou querer ser desentulhado. Ele precisou desejar que aquilo fosse feito na vida dele. Isaac prospera tanto na terra de Gerar, que chega um dia que Abimeleque convida ele a se retirar. Olha, você já prosperou demais aqui nessa terra. Você já é maior do que nós. Você já é mais poderoso do que nós. Olha o que Deus faz. Leva numa terra estrangeira e te faz maior. Olha o que Deus faz. E a gente está pedindo educadamente que você saia da terra. Aí eu te pergunto, Abimeleque mandou sair, mas Deus mandou? O que Deus mandou? Ficar, né? Vocês prestaram atenção no início lá do texto? Deus mandou ficar, mas chega o rei, governa sobre a cidade, autoridade sobre o lugar, e manda sair. Isaac ajunta as coisinhas dele e vai para o vale de Gerar. Não sai de Gerar, mas vai para o vale. Faz o seu acampamento ali e espera que a voz de Deus se manifeste a ele. Não sei se você já pegou, mas às vezes para obedecer a Deus nós vamos ter que ir para alguns vales. Para obedecer o Senhor, nós vamos ter que, às vezes, descer algum nível. Nós vamos ter que se humilhar. Nós vamos ter que pedir perdão. Nós vamos ter que falar, sumimacém, eu errei, mas eu quero melhorar. Eu estou aqui para ser uma bênção na sua vida, eu quero melhorar. Mas o importante não é o lugar que estamos, quando estamos no centro da vontade do Senhor. Se o Senhor disse para você, é Brasil, é Brasil. Mas se o Senhor disse para você, é Japão, é Japão. A irmã Kazumi teve um sonho misterioso aí essa semana, que viu o quê, Kazumi? Era o quê? Indonesiano? Indiano. Aí ela falou, pastora, só que não estava a igreja, só estava você e o pastor. Eu falei, será que vamos ser enviados para a Índia? Né? Será? Se Deus mandar, iremos. Se não, eu fico. Se não, eu fico, mas se Deus mandar, eu vou. A gente tem que estar disposto a obedecer à vontade do Senhor para a nossa vida, mesmo que for no vale. Se eu estiver no vale, Ele comigo também lá está. Aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco, não importa o lugar. Importa estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Isaac foi para aquele lugar e sabe o que aconteceu? Continuou prosperando.
E foi ficando rico, rico e rico e rico, onde não tinha mais colocar dinheiro, não tinha mais saco, não tinha mais terra, nem para semear, de tanto que já tinha plantado e colhido. Até que ele sai de novo daquele lugar. Ele tem a voz de Deus e ele vai para Berseba. Berseba, você aí também que me ouve virtualmente, pode escolher Berseba ou Berseba, né? Ele vai para aquela terra. E ali, de novo, ele escuta a voz do Senhor falando com ele. Isaac, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. O interessante, eu vou voltar um pouco, que eu pulei uma parte, é que antes disso, ele sai a desentulhar os poços que o seu pai havia deixado para ele. E os seus servos começam a trabalhar e cavam um poço. E vêm os filisteus e brigam por causa daquele poço que ele abriu. O que um crente faz nessa hora? Não, eu que cavei, era do meu pai. Você entulhou, desentulhei, é meu. O que o crente faz nessa hora? Briga, sai no tapa? Como é que é, irmão? Lá na sua fábrica, na sua casa? Como é que o crente age quando alguém quer o que é seu? Ninguém ousa, né? Aí ele disse, você quer? Pode ficar para você. Eu não vou brigar por causa disso. Eu não vou brigar por causa de poço. Eu não vou brigar por causa disso. Eu aprendo algo tão profundo com Isaac, que nós precisamos sempre que pudermos cessar a discórdia, cessar a confusão, cessar as mágoas, cessar os rancores, cessar tudo que possa querer nos obstruir. Ele poderia ter brigado por aquelas águas, ter arrumado mais confusão com aquele povo, ter mais perseguição. Mas o homem tinha tanto de Deus, que ele disse, eu não preciso disso, eu não preciso discutir, eu não preciso brigar, eu sei quem eu sou. Eu sei o que o meu Deus me prometeu, eu tenho em mim a marca da promessa. Ele sai e deixa aquilo para aqueles homens. Ele vai e cava outro, Dinho. E o que acontece, Dinho? Brigam de novo por causa daquilo. Perseguição na vida dele, para onde ele ia. Gente, enquanto os poços estavam entulhados, ninguém queria. É só alguém começar a trabalhar, e aí ver vida nele, que alguém quer. Você já viu algo assim na sua vida? Ninguém queria aquela xícara que estava lá no cantinho da casa, num armário escondido. Aí um dia você acha a xícara e começa a degustar daquela xícara, e aí todo mundo começa a brigar por aquela xícara. Acontece lá na sua casa com seus filhos, não é? Acontece? Né? Ou tantas outras coisas. Às vezes você vê, vamos pôr aqui um ministério, vamos pôr o departamento infantil, ali... Talvez você veja, tá quieto, não quero ser professor, esse não é meu chamado. Aí quando vê algo brilhando, quando vê Deus fazendo, quando vê as coisas acontecendo, não, esse ministério era para ser meu. Deus me chamou para trabalhar nisso. Né? Era para mim servir nesse lugar. Quando, na verdade, enquanto estava apagadinho, quietinho, ninguém queria mexer. Ninguém queria ocupar o lugar, ninguém queria usar. Mas quando as coisas tomam corpo, quando alguém trabalha, porque não vem do céu, alguém trabalha para que venha corpo, para que haja luz, para que haja a bênção de Deus, aí alguém quer brigar por aquilo. Não. Isaac não fazia questão. Tá bom, você quer o segundo poço? Fica com ele também. Eu não quero briga, eu não quero discórdia. Os poços têm nome, têm seus significados. É discórdia, que dava águas amargas. O outro era briga, o outro era confusão. E ele falou, eu não quero confusão. Né? E ele sai por aí. E sabe, amados, o que é interessante? Que Isaac, ele não desiste. Porque, às vezes, na primeira luta, a gente quer desistir. Isaac me ensinou a não desistir da batalha. Que os inimigos, eles se levantam quando a gente está disposto a trabalhar. Eles vão se levantar.
Eles vão se opor, sejam inimigos espirituais, sejam visíveis, sejam invisíveis. Os inimigos, eles vão se opor, principalmente os espirituais. Você quer consagrar a sua vida, você quer dedicar-se a Deus. Quantas batalhas você sofre? Quantas injúrias a gente passa? Não é mesmo? Porque nós desejamos servir a Deus. O Senhor não quer que venhamos a desistir, mesmo diante das batalhas. Pelo contrário, me dá a impressão que Isaac ganhava mais força. Eu tenho a impressão de que cada vez que ele cavava um poço e alguém brigava por ele estava ganhando mais força. Quando alguém contendia com ele, quando o inimigo se levantava contra ele se levantava com ainda mais ousadia. Eu não vou parar de cavar. Eu não vou desistir. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Não pare de cavar. De repente os seus sonhos estão entulhados. Seus projetos, coisas que você projetou para a sua vida, para a sua família. Coisas pessoais. Sonhos. Até mesmo de paz. Não pare de orar. Não pare de cavar. Não cesse a sua luta. Mesmo que o seu adversário, os seus inimigos se levantem contra você. Ganhe força em Deus, ganhe força no Senhor, mas não desista. Essa não é a vontade de Deus para nós, desistência, paralisia, essa não é a vontade de Deus para nós. Sabe o que mais me assusta nesses dias? É que o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele parou de matar as pessoas dentro da igreja. Ele parou de matar. Ele parou de tentar tirar para fora da igreja. Agora ele só traz uma sonolência. Agora ele só traz um cansaço. Agora ele só deixa você aqui quietinho. Ele não te tira mais da igreja. Ele quer que a gente se canse. Ele quer que a gente fique frustrado. Ele quer que a gente sinta medo. Esse é o maior alvo do inimigo hoje, com suas distrações. Ele não tira mais as pessoas da igreja. Ele faz com ela o que ele quer, mesmo dentro da igreja. Isso foi tão forte ao meu coração, queridos, tão forte. Porque eu vi o meu coração entulhado, cheio de mágoa, cheio de coisas. E eu passei a madrugada nos pés de Jesus. Eu falei, eu não saio daqui da tua presença, eu não levanto os meus joelhos do chão. Enquanto o meu coração não estiver livre. Eu perdoo, eu amo, eu perdoo porque eu amo. Eu decido perdoar, eu decido viver, eu decido me levantar ainda mais forte. Eu não saí dos pés de Jesus essa madrugada. Até todo o meu coração ser desentulhado. Até todo o meu coração ganhar vida, ter águas fluindo dentro de mim. Se você está aí no seu lugar e você não sente mais as águas do Senhor fluindo dentro de você, que essa noite seja uma noite de desentulhar o seu coração. Desentulhar o nosso ser, queridos. Não tem como viver com Deus e não sermos tocados. Não tem como vivermos com Deus e não termos sonhos. Não tem como vivermos com Deus e não ter água fluindo dentro de nós. Tem que fluir. Tem que fluir as águas de Deus dentro de nós. A tática do inimigo tem sido essa. Nos deixa morto dentro da igreja. Nos deixa adormecido dentro da igreja. Nos deixa de qualquer forma dentro da igreja. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos levantarmos e não aceitarmos essas ideias, essas mentiras, frustrações, sonhos interrompidos. Quantos projetos na gaveta. Quantas vezes você sonhou com a sua casa própria, com a sua família, com os seus estudos. Eu não estou falando só de vida ministerial, não. Eu estou falando de toda uma vida. Quanta gente amargurada dentro de sua casa, porque não estudou, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Nunca é tarde, comece agora. Comece agora a fazer o que você sonhou, o que você deseja.
Porque quando a gente não faz, a gente coloca expectativa em outras pessoas, a gente quer que o filho seja, quer que o filho faça, quer que o filho cresça, o que nós não fomos, quer que o filho seja, a gente vai entulhar outra pessoa. Então é melhor nós nos desentulharmos, correr atrás do nosso objetivo, trabalharmos para que a graça esteja sobre nós, a alegria esteja sobre nós, prosperidade esteja sobre nós. Amados, nós estamos liberados a prosperar pelo nosso Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou pregando aqui um evangelho de prosperidade, uma palavra de prosperidade, não. Mas se Abraão teve, Isaque teve, Jacó teve, Davi teve. Quantos homens da Bíblia que nós conhecemos que serviram a Deus e foi fiel e foi rico? Que prosperaram, que tiveram para dar e não pediram emprestado para ninguém e abençoar vidas. Quantos? Quantos? Pode contar aí nos seus dedos? Foram muitos, se não todos. Lá no Novo Testamento, a gente vai vendo um preso, né? Vai vendo um sendo chibatado, morto de ponta cabeça. A gente vai vendo umas coisas mais difíceis, né? Acontecendo. Mas quantos prosperaram no Senhor? Quantos? Você está autorizado a prosperar. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Agora, mais do que ter poço, mais do que ter riquezas, mais do que ser próspero, bom é ter o nosso Deus. Bom é ter o Deus da nossa salvação. Sabe, Deus não tem preguiça de dar para ninguém, de abençoar ninguém. As suas mãos não estão encolhidas. Não estão encolhidas. Ele tem prazer em nos abençoar. Isaque foi muito abençoado pelo Senhor. E os poços que ele cavou e ele entregou, tá bom, eu não vou brigar com isso. Ele não desistiu, lembra? Eu estava falando sobre isso, voltando. E ele foi cavando até que os inimigos o deixaram. Não tem jeito. Esse cara vai cavar até furar a terra toda, se nós não deixar ele em paz. Nós vamos ter que deixar esse homem livre. E Isaque foi, cavou, e a Bíblia fala que ele prosperou e que aquele poço finalmente foi dele. Quem sabe foi esse poço que ele deixou de herança para Jacó, que lá no Novo Testamento a gente vê a mulher samaritana encostada e Jesus chega. Olha que lindo, olha como a história andou. Lá do Antigo Testamento, poços, lembra que ela fala? Esse aqui é o poço do nosso pai Jacó, não é? Ela não diz isso lá no Novo Testamento? Olha que bonito. Você cavar algo hoje, você trabalhar em algo hoje e deixar para gerações futuras. Amados, isso aqui fala muito, tudo que eu falei, a herança, a bênção, fala muito de geração, de legado, de tudo que nós podemos deixar. Não só para a nossa casa, não só para a nossa família, mas para a nossa geração. Esses dias eu estava lá em casa e eu olhei para os meus filhos e eu acho que foi para a Bianca que eu comentei. Eu falei, Bia, você já viu o mundo que nós estamos vivendo hoje? E nós ficamos analisando tudo que estamos vivendo, os dias que estamos vivendo. De tanta... Fora a pandemia, tá? Fora a pandemia, nós estamos vivendo um mundo muito perdido, de uma depravação, de algo tão forte, de algo tão repugnante, né? E eu falei, Bia, você tem ideia de como vai estar o mundo quando vier os seus filhos? E os seus netos, se Jesus não voltar até lá? Amados, nós não temos ideia. Mas eu não sei se você percebeu, mas a gente vai passando os anos, a gente falou, ano que vem vai ser melhor. Esse ano foi difícil, mas 2020 vai ser, ó. Vocês viram quantos homens, líderes religiosos, de autoridade espiritual, profetizaram sobre 2020 antes dele começar? 2020 é o ano da perfeição. Foram vários homens de Deus com a mesma palavra, com a mesma visão de Deus, que 2020 era o ano da perfeição. O que aconteceu com 2020? Já que está acabando, já é Natal. Daqui a pouquinho é Natal. O que aconteceu com 2020? A terra mudou, mas o céu continua o mesmo. O céu não mudou, ele continua o mesmo. Nosso Deus continua o mesmo. E nós temos que clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Se muitos líderes espirituais tiveram a mesma visão sobre esse ano, e a palavra foi de perfeição, nós temos que acreditar que através de tudo que está acontecendo, Deus está aperfeiçoando a terra. Deus está nos aperfeiçoando, Deus quer nos aperfeiçoar. Por isso que nós temos que cavar, continuar a cavando. Seja o nosso coração, seja a nossa vida, seja a nossa mente, seja tudo o que estiver nos atrapalhando da plenitude. Eu consigo ver em Isaac um homem pleno. Eu quero abrir com vocês agora a Bíblia aqui de novo. Em Gênesis ainda 26. Para a gente terminar. Vamos ler no versículo 26. 26. Todos ok? Por aquele tempo, veio ele a Abimeleque, que de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Eu vejo aqui nesse texto alguns pontos. O homem teve que se curvar e entender que a bênção de Deus estava sobre Isaac. Ele teve que reconhecer que mais do que poços que Isaac possuía, que mais do que poços, ou plantações, ou gado, porque esse homem tinha de tudo, mais do que tudo isso que ele possuía, eles entenderam que Isaac servia um Deus todo-poderoso. Eles tiveram que reconhecer o Deus de Isaac. E aí ele tem a cara de pau, presbítero Maicon, de falar assim: olha, eu vim até você, Isaac, em paz, tá? Vocês lembram que ele tinha expulsado Isaac da terra dele? O rei Abimeleque? Agora ele vem com a maior cara de pau. Você conhece gente cara de pau? Ele vem com a maior cara de pau e fala assim: viu, nós não te fizemos mal. Porque quem faz não percebe, né? Só quem recebe que dói. Quem faz não dói, é só em quem recebe. E ele fala com a maior cara de pau: nós não te fizemos nada, nós te despedimos em paz, e você não quer fazer um acordo conosco, porque nós vimos que Deus é na sua vida, e já que você prospera, né, a gente tem interesse. Só faltou ele falar isso, né? Ele não deu na cara, mas era isso que ele queria. Ele tinha interesse na bênção de Isaac. E aí eu te pergunto de novo: o que um crente faz nessas horas? Pega um pau, uma vassoura e manda embora e fala: seu cara de pau, né? Como é que você vem aqui na minha casa fazer um desaforo desse, depois de tudo que você me fez? Você me tratou de maneira hostil, ele não falou aqui? Dura, de uma maneira brava, você foi duro para comigo. O que Isaac faz? Prepara um banquete. Põe para dentro da casa. Ai, que coração, gente. Fiquei com inveja. Que coração, gente. Você tem ideia de quer ser expulso? Depois a pessoa vir e te dizer: me perdoa. Eu tenho que reconhecer Deus na sua vida. Mas isso é o lindo de tudo. Porque por um tempo, Maurício, Débora, às vezes as pessoas não acreditam que Deus está em nós. E a gente não tem que provar nada. A gente só precisa continuar cavando. Irmã Ana, Sandro, Letícia, não lembro o nome do marido de Jesus, me ajuda. Pai nosso que está no céu, me ajuda. Como que é? Rodrigo, Letícia, Rodrigo. Tem hora que as pessoas não querem ver Deus em nós, não reconhecem Deus em nós. O que a gente faz? A gente fica trabalhando para provar? Não. A gente espera em Deus, que eles voltam. Eles voltam e pedem perdão. Eles voltam e falam: sumimacém. E tem que reconhecer
que Deus está na nossa vida e que nós servimos um Deus fiel e justo. E o mais lindo de tudo, Isaac, depois de tudo isso, de perdoar, de prosperar, da bênção de Deus se confirmar na vida dele, ele faz algo lindo. Ele para tudo, ele constrói um altar a Deus, ele arma o seu acampamento e cava outro poço. O que isso me mostra? Quando ele constrói um altar, ele me mostra que a sua vida espiritual está de pé para com Deus. Deus, eu sou o que sou, porque Tu és em mim. Eu tenho o que eu tenho, porque o Senhor é comigo. Eu faço o que faço, porque o Senhor é comigo. Isaac reconhece o Deus Todo-Poderoso na sua vida e ele constrói um altar ao Senhor. Que gratidão, que coração desse homem, humilde, perdoador, que ama o Senhor, que independente de tudo que passou para ter o que tem e ser quem é, está disposto a glorificar a Deus. Ele não falou para Deus, eu tenho o que tenho porque eu cavei, porque eu trabalhei. Não, Senhor, eu quero construir um altar ao Senhor aqui, porque eu reconheço o Senhor na minha vida. Quando Deus te der algo, querido, volte para agradecer. Quando Deus abençoar a sua vida, volta para agradecer. Sabe, quando a gente vê muita gente precisando do favor de Deus, e quando Deus abençoa, vai embora. Não, constrói um altar de adoração ao seu Deus, fica pertinho de Jesus. Porque não vale nada ter poço, não vale nada ter riqueza, não vale nada ter gado, não vale de nada se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida. Se nós não tivermos o Senhor dentro do nosso coração, de nada vale. Que no nosso coração possa ter esse altar construído ao nosso Deus, em gratidão por aquilo que Ele é, uma vida espiritual saudável. Isaac armou um acampamento. Isso me mostra que ele estava bem com a sua família, com seus vizinhos, em sua vida familiar. Isaac cavou outro poço. Não importa quanto eu já tenho, eu não me acomodo, eu continuo cavando. Olha que lindo! Eu não vou me acomodar. Eu tenho um dinheiro lá guardado, eu vou fazer umas loucuras aí, vou gastar aqui, vou gastar ali, né? Como é o nome do Abessan? Abessan, homem da hora, pagou 500 para a gente, 400 para uns, né? 200, 600 para outros. Né? Tem família de 6 aqui? Deixa eu ver. A minha é 5. Tem alguém de mais de 5 aí? Eu e o Anderson, é nós, Anderson. O Abessan foi bênção para nós, né? Por enquanto. Eita, você, eu fico aqui no 5. Não, eu sou 6, né? Gente, eu sou 6, misericórdia. Eu sou 6. Só eu? Só minha casa? Ai, irmã, você ganhou, é verdade. Irmã Lissete. A irmã Lissete está disparada, né? Amados, a nossa vida ali estruturada familiarmente. E cavou outro poço. Já tinha falado, né? Cavou outro poço. Vida social, financeira. Isso me mostra, tá? O último poço aqui que lemos. Vida social, financeira, herança, legado. Continue a cavar. Não tem aquele desenho da Disney é Dory? Que fala, continue a nadar? O nosso slogan vai ser, continue a cavar. Continue cavando. Sempre, sempre na sua vida. Não entre no comodismo, não deixe que nada roube a sua visão, mas continue cavando. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Fique de pé. Se alguém puder me ajudar aqui do louvor. O louvor vai me ajudar, junto com vocês, a cavarmos poços nessa noite. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu disse para Deus na madrugada, Senhor, eu quero cavar o meu poço aqui, eu quero deixar tudo aqui.
diante do seu altar. Eu quero subir ali com meu coração limpo, reto diante do Senhor. Porque se eu fosse deixar para cavar aqui junto com vocês, eu não ia me aguentar. Eu ia chorar. Então eu me derramei lá para te ajudar a cavar aqui. Eu vou ser como um servo de Isaac na sua vida. Aqueles homens que trabalhavam para que eles possam ser cavados. Nós vamos cavar juntos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O baterista, por favor. Nós vamos olhar para dentro de nós nessa noite. Nós vamos perguntar para Deus: Deus, o que tem me impedido de ser abençoado? O que é que tem impedido, Senhor, as suas promessas de se cumprirem na minha vida? O que é, Deus, que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso trabalhar? O que é, Senhor, que eu preciso lutar, guerrear, para ter as suas águas novamente fluindo dentro de mim? Senhor, onde foi que eu deixei que os meus sonhos fossem afogados? Onde foi, Deus, que eu perdi a esperança? Onde foi, Deus, que eu perdi tudo aquilo que o Senhor já havia depositado em minha vida? Onde foi, Senhor? Para quem é que você emprestou os seus ouvidos? Para críticas? Eu sei que para os homens é tão duro ouvir críticas. Eu sei que para você, irmão, algumas críticas te sufocaram. Algumas críticas colocou o seu coração em tanta guerra. Será que eu sou chamado mesmo? Será, Senhor, que ainda há esperança para mim? Será, Senhor, que eu fiz tudo errado? Deixa o Senhor desentulhar o seu coração nessa noite. Deixa Jesus tomar o seu coração nessa noite e ir tirando cada palavra de acusação, de crítica. Deixa o Senhor Jesus ir tirando do seu coração hoje toda dor, toda mágoa, toda raiz de amargura. Deixa o Senhor ir limpando, deixa Ele ir passando bálsamo no seu coração, te restaurando, trazendo você de novo à vida, trazendo você de novo para mais perto da promessa, trazendo você de novo para os braços do Pai. Deixa Jesus fazer uma limpeza no seu interior hoje. Talvez contra algum familiar seu, talvez contra alguém que disse algo que você não gostou, que te comparou. Amados, nós ouvimos muitas coisas nessa vida, nós escutamos muitas coisas, e sabe, nós pegamos todas essas coisas e nós depositamos no nosso coração como se fosse um depósito de lixo, e isso vai nos matando aos poucos. Isso vai tirando de nós a alegria, isso vai roubando de nós a convicção de quem é Deus, a certeza de que Ele é por nós. Deixa hoje Jesus limpar o seu coração. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Deixe que as incertezas, as guerras na sua mente caiam por terra hoje. Coloque a mão sobre o seu coração. E assim como Isaac, você vai precisar aí no seu lugar desentulhar e dizer: Senhor, eu estou disposto a cavar.
eu estou disposto a trabalhar para ver-me livre, para ver-me completo, para ver-me na plenitude do Senhor. Fala com Deus aí no seu lugar. Você pode falar baixinho, não tem problema, mas fala com Deus aí no seu lugar e diz para Ele: Senhor, tentaram entulhar os meus poços, tentaram, Senhor, duvidar da minha palavra. Senhor, falaram contra mim, duvidaram de mim. Senhor, há quantas marcas, há quantos arranhões, Senhor, no meu coração. Mas eu estou disposto hoje a liberar, Senhor, o meu coração. Eu estou disposto hoje, Senhor, a tirar toda a sujeira, a tirar toda a frustração, todo o negativismo, Senhor, que foi plantado através de palavras. Nós arrancamos agora, Senhor, do nosso coração. Vem, Senhor, e limpa-nos, sara-nos e seremos sarados, cura-nos e seremos curados, Senhor. Vem com as suas águas, irmão, continua a cavar, porque às vezes as águas, elas estão lá no fundo, elas são muito profundas, elas estão no profundo do teu ser. Mas não perde a bênção de Deus, não perde as promessas de Deus para a sua vida. Não deixe os sonhos se apagarem, não deixa que as promessas se percam, não. Você tem promessa do Senhor sobre a sua vida. Nós somos autorizados a prosperar. Nós temos a bênção de Deus sobre nós. Nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que o Senhor possa carinhosamente cuidar do seu coração. Eu louvo a Deus porque de forma tão maravilhosa Ele nos formou, de uma forma tão assombrosa Ele nos criou, e Ele conhece cada pedacinho nosso. Ele conhece cada pedacinho do meu e do seu coração. Ele conhece aquilo que te entristece, Ele conhece aquilo que tem roubado sua paz, Ele conhece aquilo que tem roubado a sua alegria, Ele conhece aquilo que tem roubado a sua espiritualidade, Ele conhece aquilo que tem roubado a sua devoção, aquilo que tem roubado o seu devocional, os seus momentos preciosos com o Senhor. Ele conhece tudo, Ele conhece você por inteiro, por completo. E o maior desejo do Senhor nessa noite é nos restaurar. Somos restaurados pelas mãos do Senhor nessa hora. Somos limpos. Nosso coração vai sendo limpo por esse Deus. Você pode pegar na mão do irmão do seu lado. A gente já pode fazer isso. E orarmos. Nós não podemos andar sozinhos, não é? Esse irmão aí do seu lado, ele tem promessa. Esse irmão aí do seu lado, o Senhor está convidando ele para olhar para o alto, para contemplar as estrelas do céu. Esse irmão aí do seu lado, quem sabe um dia deixou os sonhos morrerem e se afogarem. Esse irmão aí do seu lado, ele precisa de apoio, ele precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. Você pode orar por esse irmão e pedir: Deus, agora que ele está limpinho, que ele colocou o coração diante do Senhor, que o Senhor está desentulhando o poço dele, Senhor, nós revogamos a tua bênção nessa noite. Nós revogamos a tua bênção nessa noite sobre nós. Nós pedimos restituição nessa noite sobre nós.
liberamos uma palavra de ordem agora para todos os inimigos que se levantam contra nós, sejam eles visíveis ou invisíveis. Toda treva, toda potestade do mal, tudo que se levantam para frustrar os nossos caminhos, para fazer tropeçar os nossos pés, nós nos levantamos agora, como autoridade do Senhor aqui na terra. Nós nos levantamos para dar uma ordem, para que Satanás largue o que é nosso, largue as nossas promessas, largue os nossos tesouros, em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Receba a marca da promessa sobre a sua vida. Receba. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu quero dar uma boa nova para você agora. Eu quero te dar uma boa notícia. Sempre depois de uma perseguição, Deus nos dá dias de descanso. Sempre depois de uma perseguição, Deus nos dá dias de descanso. Eu posso imaginar Isaac, quando aqueles filisteus deram uma trégua, ele montando uma rede, tomando uma água de coco e falando: ah, Senhor, graças te dou, porque o Senhor desbaratou os meus inimigos. Aleluia! Querido, sempre depois de uma guerra vai haver tempo de descanso. Mas enquanto tiver que guerrear, guerreia com toda a sua força, guerreia de todo o seu coração, e o escape virá, o livramento virá, a restituição virá, porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Vamos cantar essa canção profeticamente, vamos? Pode largar a mão do seu irmão. Ergue as suas mãos lá no alto. Vai chegar a nossa vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diga de novo: meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Agora nós vamos declarar que temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Não foi homem, não. Foi Ele que prometeu. Foi o soberano. Põe a mão na sua cabeça e declare isso profeticamente. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, e você? Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Diga isso: eu tenho. Eu tenho a marca da promessa.
o Deus de promessas, o Deus de milagre, o Deus que abriu o mar, o Deus que faz proezas, o Deus que curou o cego, que levantou o coxo, o Deus que abriu